Seja bem-vindo. Agora a gente começa com jornalismo responsável, mas do nosso jeito, do seu jeito, do jeito do SBT. A operação do Ministério Público investiga contratos do ex-secretário de Saúde Francisco Araújo. Kátia Gomes. Nós já vamos voltar com a Kátia e teremos todas as informações. O ex-secretário é investigado mais uma vez, desta vez em um contrato de leitos de UTI. Polícia prende 6 falsos curandeiros em Planaltina. Discussão entre funcionários de supermercado termina com os 2 demitidos. Acontece que um foi alvo de xingamentos racistas por parte da outra. A mulher foi presa, pagou fiança e foi liberada. Distrito Federal atinge 83% da população vacinada com a primeira dose. Flamengo joga hoje em Brasília no Mané Garrincha com entrada de público. Tatuzinho. Pois é, Malta, 30% da capacidade liberada para receber os torcedores, que daí cerca de 21.900, mas até agora pouco mais de 10 mil já compraram ingresso. Todos os detalhes daqui a pouco, Malta. Valeu, Tatu. E os instantes de pânico que a tratadora de um zoológico viveu após ter o braço abocanhado por um crocodilo. Várias crianças visitavam o espaço e presenciaram essa cena. A gente traz a história completa. Tadinhas, criancinhas do lado assustadas, né? O SBT Brasília, primeira edição, já começou. A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu hoje, na Bahia, 6 falsos curandeiros que aplicavam golpes em Planaltina. A operação foi deflagrada logo cedo em Itaberaba, Bahia. Polícia, coloca a mão na cabeça. Mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça. Mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça, todo mundo mão na cabeça. Mão na cabeça, mão na cabeça. O alvo da Polícia Civil do DF eram integrantes de uma organização criminosa que oferecia falsas curas para pegar cartões e senhas das vítimas. A operação Falso Curandeiro teve início no meio da apuração de fatos decorrentes de ocorrências policiais registradas na região de Planaltina, no Distrito Federal. E após apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil aqui do estado da Bahia, foi possível fazer o cumprimento dos mandados de prisão e de busca que tinham sido representados perante a primeira vara criminal de Planaltina. Durante as investigações, a polícia descobriu que os falsos curandeiros também praticavam crimes em outras cidades. 3 dias depois de aplicar golpes em São Paulo, os criminosos voltaram para a Bahia com cerca de R$500 mil em dinheiro. Essa operação ela visa apurar os crimes de estelionato e furto mediante fraude praticados por uma organização criminosa que exerce suas atividades em diversos estados da federação, incluindo o Distrito Federal, o Estado do Espírito Santo, São Paulo, Bahia, dentre outros. E o caldeirão de polêmicas do cantor Sérgio Reis ainda está fervendo, viu? Nós vimos ontem que a Polícia Civil aqui do Distrito Federal abriu um inquérito por causa de um áudio em que ele ameaça poderes da República. Agora, o que veio à tona é que ele também está devendo impostos à União. Vanessa Ferreira, como assim? Bom dia. Oi, Malta, bom dia a você, bom dia a todos de casa. Essa história está rendendo bastante, né? Uma das novidades agora é que o cantor Sérgio Reis está devendo R$640 mil em multas e impostos federais à União. Isso porque ele é sócio proprietário de 2 empresas e tem dívidas nas 2. Agora, como a gente vem falando aí desde ontem, a Polícia Civil do Distrito Federal já abriu uma investigação para analisar aí áudios em que o cantor profere ameaças ao Supremo Tribunal Federal e ao Senado. Ele diz, entre outras coisas, que caso o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não tire alguns dos ministros da corte, o Brasil vai parar. A gente separou um trechinho desse áudio só para lembrar o que ele falou nessa conversa. Vamos ouvir agora. E eu vou entregar um documento para eles, é o seguinte: eu, os caminhoneiros e os plantadores de soja, os fortes, os que carregam navios para fora, para você ter uma ideia. Daí, eles vão receber um documento assim: vocês têm 72 horas
para aprovar o voto impresso e para tirar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é um pedido, é uma ordem. Vocês vão ter uma ordem. É assim que eu vou falar com o presidente do Senado. Isso é uma ordem. Se vocês não cumprirem 72 horas, nós vamos dar mais 72 horas, só que nós vamos parar o país. Já está tudo armado, o país vai parar. Se em 30 dias eles não tirarem aqueles caras, nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra. Pronto. É isso que você quer saber? É assim que vai ser. Pronto. E a coisa está séria. Esse áudio aí nós ouvimos ontem, foi o áudio que motivou a investigação da Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Mas além do inquérito que a PCDF abriu contra Sérgio Reis, o cantor se tornou também alvo de representação criminal de 29 subprocuradores da República por subversão e incitação ao crime. A carta pedindo providências contra o cantor Sérgio Reis também se baseia nesse áudio que a gente acabou de ouvir. Vamos ver um trecho da carta dos subprocuradores. Depreende-se que o movimento que está sendo organizado por Sérgio Reis pretende obstruir rodovias, fechar portos, aeroportos e impedir a livre circulação de pessoas e bens a fim de pressionar o Congresso Nacional a implementar o voto impresso para o próximo pleito e também processar o pedido de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Extrai-se ainda que, caso os pedidos não sejam acolhidos no prazo estipulado, haverá uma tentativa de subversão da ordem, mediante o uso da força e da violência. Os fatos, além de configurarem, em tese, crime de incitação à subversão da ordem política ou social, podem também configurar possível crime previsto no artigo 286 do Código Penal, incitação ao crime. Ô, Vanessa, então agora são 2 investigações, é isso? É isso, Malta. Essa primeira investigação aí que já está em curso da Polícia Civil do Distrito Federal, que é justamente sobre o áudio que a gente mostrou há pouco, e também sobre o áudio, essa nova investigação que deve ser aberta pelo Ministério Público Federal em decorrência do pedido desses 29 subprocuradores da República, que ainda é sobre a mesma denúncia. Bom, desde o início de toda essa repercussão, a família do cantor Sérgio Reis disse que ele está em estado depressivo e teve uma crise de diabetes, chegou a ser hospitalizado, mas nós não conseguimos nenhum retorno por parte dele, nem da assessoria de imprensa. Ontem a gente tentou, não conseguiu, hoje novamente nós tentamos um contato com a assessoria que não respondeu a nenhum dos nossos questionamentos. Agora a gente segue acompanhando aí, pode ser que tenham novas novidades nesse caso. Novas novidades não, perdão, novidades. É isso, Vanessa. Tem até um rapaz com quem a gente entrou em contato, não vou citar o nome dele porque não tenho certeza. Ele tem respondido a nossa redação de forma tão grosseira, né, quando a gente questiona sobre esse assunto, que ficou até na dúvida se é mesmo um assessor profissional contratado pelo cantor Sérgio Reis. Mas é isso, Vanessa, muito obrigado pelas informações. Cresci a vida inteira achando que panela velha era que fazia comida boa. Vou comprar só panela nova agora lá em casa. Obrigado, Vanessa. Dia movimentado na agenda política em Brasília. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, tem reuniões marcadas com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Já a CPI da Covid vai ter mais um depoimento. E todas as informações agora com o André Anelli. O advogado Túlio Silveira presta depoimento à CPI da pandemia por ter sido um dos intermediadores entre o Ministério da Saúde e a Precisa Medicamentos. A empresa era representante da vacina indiana Covaxin no Brasil. O contrato de R$ 1 bilhão e 600 milhões de reais para a compra de 20 milhões de doses não chegou a ser fechado. Entre as apurações dos senadores com o depoimento estão fraude nas documentações entre a Precisa Medicamentos e a fabricante da vacina Bharat-BioNTech, se lobistas atuaram pela compra do imunizante e suposto beneficiamento ilícito a uma empresa de fachada. Outro assunto que deve ganhar destaque aqui em Brasília nesta quarta-feira são as reuniões do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. À 13h, ele se encontra com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e às 6h com Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil. Na pauta, os constantes ataques do presidente Jair Bolsonaro a autoridades e também as acusações sem provas de fraudes no processo eleitoral. André Anelli para o SBT Brasília.
Obrigado, André. E falando em CPI, a gente fala agora de um ex-gestor local que também é aguardado na CPI do Senado. É o ex-secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo. Ele foi alvo de uma nova operação que apura superfaturamento em contratos de UTIs em 3 hospitais geridos pelo IGES-DF. Francisco Araújo de novo, né, Kátia Gomes? Boa tarde. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo de novo. Lembrando que o ex-secretário de Saúde, Francisco Araújo, ele já tinha sido preso durante uma investigação a falso negativo que apurou irregularidades na compra de testes para a Covid-19. Agora ele está novamente sendo investigado porque na época, quando começaram essas irregularidades que estão sendo apuradas, ele era o gestor do IGES-DF, Então, estão sendo cumpridos, Malta, mais de 60 mandados de busca e apreensão na capital e em 6 estados. A investigação do Ministério Público, ela revelou um esquema no IGES-DF que resultou no desvio de milhões de reais em 2 contratos destinados ao fornecimento emergencial de leitos de UTI entre o período de março a outubro de 2020. As empresas elas eram responsáveis pelos leitos do Hospital Regional de Santa Maria, no Hospital de Base e também na UPA de São Sebastião. Além do superfaturamento de preços nos leitos de UTI, as investigações também apontaram que as empresas não forneceram insumos, medicamentos e mão de obra em quantidade e qualidade exigidos. Bom, e a consequência dessa ilegalidade foi a altíssima taxa de mortalidade nos leitos de UTIs de alguns hospitais administrados pelas empresas, Então, irregularidades que levaram pacientes à morte. Bom, pedimos uma nota, a nossa produção pediu uma nota para o IGES-DF e eles responderam o seguinte: disse que essas supostas irregularidades teriam ocorrido em gestões anteriores. O IGES-DF ressalta que vem reforçando as ações de controle interno, fazendo auditorias em todos os contratos firmados pela instituição. E também disse que está prestando todas as informações que são questionadas, tanto pelo Ministério Público, como pelo Tribunal de Contas e também pela Câmara Legislativa do DF. A produção também entrou em contato com a defesa do ex-secretário de Saúde, Francisco Araújo, e a defesa disse que ainda não teve acesso aos autos. E assim que tiver, vai passar uma resposta para a imprensa. Malta. Muito obrigado, Kátia Gomes, ao vivo com as informações sobre essa operação do Ministério Público. Valeu, Catinha. Agora, ainda sobre saúde, mas uma notícia boa. Vamos atualizar a vacinação aqui no Distrito Federal. Mais de 83% da população adulta já foi vacinada pelo menos com a primeira dose. São quase 1.900.000 imunizações. Só ontem foram 151.415 pessoas imunizadas com a D1 nos postos, a grande maioria dos jovens a partir dos 18 anos. Além disso, continua o esquema de agendamento para adolescentes com comorbidades. Então, você que está em casa, vá se vacinar para a gente vencer a pandemia. Inclusive, o governador comemorou esses 83% de população vacinada. Ele disse assim, Ibanez Rocha no Twitter: encerro a noite de hoje muito contente porque chegamos à marca de 83% da população adulta do DF vacinada com a primeira dose. Isto é, 1.849.849 pessoas. Olha que coincidência. As pessoas, essas quase 1.900.000, iniciaram o esquema vacinal. Em outra postagem, ele disse: parabenizo mais uma vez os profissionais da saúde e voluntários pela incansável dedicação de todos os dias. É verdade, que a gente nunca se cansa de agradecer a esses profissionais de saúde que, em 1 ano e meio de pandemia, estiveram lá nos protegendo na linha de frente. O assunto agora é preconceito. Um funcionário de um mercado denuncia uma colega de trabalho por injúria racial. Esse caso está sendo investigado pela 33ª Delegacia lá em Santa Maria, onde fica o mercado em que a ocorrência aconteceu. Durante uma discussão, a mulher ofendeu o colega, que é negro, usando termos ofensivos como preto sujo. Depois de sofrer o ataque racista, a vítima, que é um jovem de 18 anos, chamou a polícia, que conduziu os envolvidos até a delegacia. Essa mulher pagou fiança e foi liberada. O nome e idade dela não foram divulgados. Após o episódio lamentável, a vítima do caso de racismo, uma testemunha e a mulher, que foi a suposta agressora, foram demitidos. A vítima das injúrias denuncia ainda que, quando foi reclamar com um empregador, foi tratado com descaso. Nós conversamos com esse rapaz, ele se chama Douglas e ele mandou um vídeo pra gente.
Eu estava trabalhando quando um colega lá de trabalho, repositor lá da loja, chegou me chamando, dizendo que tinha uma funcionária da limpeza fazendo racismo em relação a mim, e onde ela chegou perguntando para ele da seguinte forma: cadê aquele preto sujo, aquele preto imundo, ele não vem trabalhar hoje não? Aquele Saci Pererê, ele gostou do banho que eu dei nele semana retrasada? E essa história do banho foi onde ela jogou algo em mim propositalmente. Eu fui tirar satisfação com ela e ela saiu rindo da minha cara. Aí eu cheguei nela, né, um pouco alterado, chorando, perguntei para ela por que ela estava fazendo aquilo, né, e que não ia ficar desse jeito. Ela saiu rindo, dizendo que não estava nem aí. Aí eu fui lá nos encarregados, contei o que tinha acontecido. Eles foram e, em vez deles me apoiar, entendeu? Em vez deles ter uma postura de autoridade, eles me tratavam com muita arrogância, com muita ignorância, dizendo que era para mim ficar na minha e abaixar minha bola. Eu fiquei revoltadíssimo com isso, e com ela, eles tiveram uma postura totalmente diferente. Eles disseram que eu não era para eu estar daquele jeito, como se o que tivesse acontecido não fosse nada, como se o que ela tivesse feito não fosse nada, não fosse crime. Eles aplicaram uma advertência verbal nela, entendeu? E aí eu liguei para a polícia de imediato, falei que ia chamar a justiça porque não estava certo. Eles ficaram de cara quando viu ela lá trabalhando normalmente, entendeu? Aí botaram ela na viatura, levaram ela de imediato. Aí ele pediu para a testemunha se apresentar na delegacia, perguntando se a testemunha poderia ir lá na delegacia com a gente depor. Eles não quiseram deixar a testemunha ir até a delegacia, ela ficou presa de imediato. Eles me deram um papel para eu assinar, dizendo que se eu assinasse, ela seria presa de imediato. Eu assinei, não pensei duas vezes. E horas depois, eles mandaram uma supervisora do mercado pagar a fiança dela, que foi outra coisa que me deixou indignado e que me fez a gente ficar inconformados também. Forte o relato do Douglas, hein? Rico em detalhes, né? Beethoven Andrade, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB, está conosco ao vivo e nos ajuda a entender essas questões raciais no ambiente de trabalho. Boa tarde, Beethoven. Obrigado por ter vindo. Eu te pergunto, o supermercado alega que o agressor, ou melhor, a agressora, foi demitida porque foi presa por injúria racial. Mas quanto ao ofendido, o argumento é que essa demissão já estava nos planos por corte de gastos. E agora? Olá, boa tarde a todos que nos acompanham. A questão da demissão em si, se foi decorrente do fato ou não, ela já deveria ser propiciada já no primeiro instante, né? Segundo o relato dele, houve um dia anterior em que foi relatado e a partir desse momento ele já deveria ter sido propiciada a demissão dela, né? E aí esse comportamento da empresa, segundo o relato dele, institucionaliza o racismo dentro da empresa, né? A empresa ela não poderia ser conivente com o ato, não poderia demiti-lo por conta disso, né? E se a demissão de fato houve uma relevância, foi relevante o fato do ocorrido ali para a demissão dele, é porque realmente a empresa tem esse comportamento de não combater o racismo, né? E até de auxiliar também para que ele se propague dentro dos seus estabelecimentos, né? E isso se reflete muito também na intenção da empresa também de preservar a agressora, né? Indo até o local, pagando a fiança para que ela saia, né? Muito embora não deveria ter ocorrido a fiança, né? O racismo ele é um crime imprescritível, é um crime inafiançável, né? Ela deveria ter continuado presa e respondendo. É importante que a gente entenda que, no caso, ela reflete todo um comportamento social. Por isso, não poderia ser classificado como injúria, né? A justiça brasileira, o judiciário, a polícia judiciária, ela entende geralmente que a injúria racial se dá quando você consegue determinar a vítima ou determinar o coletivo que foi agredido, né, com aquela violência ali. Mas, no caso, ela reflete todo um comportamento social. Quando ela chama ele de negro imundo, né, ou de saci, né, isso é algo que vem do racismo estrutural, é algo que vem do racismo recreativo e isso se propaga no comportamento social, né? A empresa até chega a soltar uma nota também falando que os comportamentos de violência racial contra negros é algo que faz parte do cotidiano do negro e isso é um mero engano da empresa, né? Isso não faz parte do nosso cotidiano enquanto os negros. Na verdade, isso deve ser combatido principalmente dentro das relações trabalhistas, que é onde de fato mais acontece.
A gente, saindo do caso específico e tentando prestar um serviço para todo mundo que nos acompanha, eu imagino, e você pode comentar sobre esse assunto, que a pessoa que sofre esse tipo de agressão dentro de um ambiente de trabalho pode ser muitas vezes levado a deixar baixo, a não prestar queixa, a não levar para o RH, a não levar para a delegacia. Ô Beethoven, existe um caminho prático para ajudar essa pessoa e auxiliá-la? Ou realmente a mudança depende muito mais de questões macro e estruturais do que necessariamente o comportamento de uma pessoa? Depende muito mais da instituição em si. Se existe dentro da instituição uma política de combate ao racismo, à discriminação, as pessoas que sofrem essa violência elas vão estar motivadas a procurar o RH ou procurar o canal de denúncia, né? Se não há, né, no caso fica bem nítido que não haveria um canal e que, na verdade, quando ele denuncia, ele é hostilizado, né? Ele é motivado a não propagar isso aí, de não relatar às autoridades policiais. Então, de fato, se percebe que há um racismo institucionalizado ali, decorrente um pouco também do racismo estrutural, né? Mas o melhor canal seria, de fato, procurar o policiamento, né? Chamar o policiamento ao local, assim como o jovem fez quando ele viu que a agressora permanecia trabalhando, né? Procurar o Ministério Público, fazer um relato também ao Ministério Público, às autoridades policiais, para que também seja tomada providência. A Lei 7.716, ela vê também uma possibilidade de condenação aos gestores daquela empresa, aos gerentes, né, que no caso foram relatados ali. Então é importante que as empresas tenham também nas suas políticas um mecanismo de combate à discriminação racial, a questão de gênero, né, a questão de LGBTQI+. Então ela tem que realmente criar uma política de combate a qualquer tipo de discriminação. Tá? Não é simplesmente um fato de preconceito. O preconceito é algo mais imaturo, né? A justiça tratou isso, a polícia, no caso, tratou como injúria racial, vendo que foi algo mais superficial, algo como um preconceito. Quando, na verdade, foi um ato realmente discriminatório, né? De jogar álcool, de querer fazer limpeza, chamar de negro sujo. E isso demonstra realmente, quando foi relatado para os gerentes, que eles não tinham essa política de combate. Então, realmente, é um meio que acaba obstando os relatos, né, e acaba realmente prejudicando muito mais os trabalhadores em si do que a própria visão da empresa, né, digamos. Cumprindo o nosso protocolo jornalístico de ouvir o outro lado, em nota, o supermercado diz que esse foi um episódio isolado e que os dois colaboradores se agrediram de forma recíproca com palavras indecorosas e racistas. A empresa afirmou que tem o compromisso de lutar contra o racismo estrutural e cobrará as providências necessárias por parte da gerência e da delegacia que atendeu o caso. Beethoven, você quer falar mais alguma coisa? Te agradeço muito pela presença, viu? Bom, o que a gente pode realmente falar é que isso sirva de incentivo, né? Para que as empresas comecem a adotar políticas realmente de combate à discriminação e as pessoas que sejam agredidas também nesse contexto racial, que busquem também a autoridade policial, né? Que busquem realmente o auxílio do Ministério Público, o auxílio de um advogado e que dê sequência realmente à denúncia. O racismo ele é algo que realmente é muito nocivo à sociedade, né? Faz parte da nossa sociedade, da nossa estruturação social e há um pouquinho desse pensamento até que se reflete da nota da empresa, né? De que é algo que faz parte do cotidiano. E algo que não faz parte do cotidiano é algo realmente nocivo a toda a nossa convivência harmoniosa, né, na sociedade. Beethoven Andrade, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB, muito obrigado pela participação. Agora a gente continua aqui o nosso jornal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Com essas novas tecnologias, você usa cartão por aproximação para fazer compra? Aquele que é só encostar que já paga? É prático, evita o contato, que é muito bom da pandemia, e já virou rotina no comércio aqui em Brasília. Mas olha, tanta tecnologia e tanta praticidade exigem um cuidado extra para não cair em golpe. A vendedora Kimberly Oliveira adora maquiagem. Ela aproveitou um intervalo no trabalho para comprar uma base nova. Viu as opções e escolheu uma cor de acordo com a pele dela. Para levar o produto, usou a modalidade de pagamento por aproximação. Basta encostar o cartão na máquina para o comprovante ser impresso e a transação finalizada. Eu acho ótimo, pela praticidade e também por conta do Covid, né? A gente não precisa ter o contato diretamente com a máquina. Na loja de Gabriela, as compras ampliaram muito na modalidade por aproximação. Eu tenho duas maquininhas e aí uma às vezes não atende com aproximação e aí elas pedem para pagar com Pix ou de qualquer outra forma que elas não precisem ter contato com a máquina.
Com ela, você compra qualquer coisa, inclusive um cafezinho. Esse aqui tá uma delícia. Não por acaso, a modalidade por aproximação explodiu no Brasil. Só em junho deste ano, foram 112 milhões de transações. O número é 7 vezes maior do que junho de 2020. Os números são da associação, que representa as empresas do setor. É muito simples, não tem contato, fácil demais. É exatamente por isso que você precisa ter cuidado. A primeira coisa é perguntar à sua empresa de cartão de crédito se a modalidade está disponível para você. Constatado que o seu cartão possui essa funcionalidade, guarde em uma capa, protetor, envelope, bloqueador de sinal. RFID, sendo um pouco mais técnico. Esse protetor de cartão funcionará como antifurto de operações. Mas fique tranquilo, hoje em dia já conseguimos comprá-los em sites ou lojas especializadas em um valor que gira em torno de R$ 7 a R$ 40. O passo seguinte é manter a atenção nos momentos de compra. A aproximação, principalmente a que é vinculada a aparelhos de telefone, ela pode ou não ser habilitada. Então, sugere-se que se você frequenta esses espaços que pode estar suscetível a algum tipo de risco de coleta desses valores com a chegada de uma maquininha próxima do seu cartão, você deve fazer o quê? Trabalhar sempre com esse sistema desabilitado. Para reduzir os riscos, foi estipulado um limite no pagamento por aproximação. Um limite de R$ 200 para essas transações, isso foi feito com muito rigor técnico, com estudos fortíssimos feitos pelas bandeiras, evidenciando que não haveria perspectiva, como de fato não houve, de aumento de fraudes no país. E tem um detalhe. Brasília é uma das cidades que mais usam o pagamento por aproximação no país. E este economista faz um alerta. Como tudo é muito fácil, atenção para aquelas comprinhas impulsivas. À medida em que as pessoas têm um tempo menor entre a decisão de compra e o pagamento, aquelas compras por impulso acabam sendo mais facilitadas. Então as pessoas que têm um problema de controle financeiro, elas devem tomar cuidado com esse recurso. Na dúvida, a sugestão é fazer uma dieta financeira. Um destaque agora de internacional para você ver, aconteceu na jaula do crocodilo no zoológico de Salt Lake City, nos Estados Unidos. O zoológico apresentava um animal para os pequenos e a tratadora entrou na jaula e ficou a centímetros do bicho. Depois disso, tudo aconteceu em uma questão de segundos. Ela foi repreender o crocodilo que abocanhou o braço dessa mulher. Olha que cena dramática. Dentro da jaula, ela luta para se livrar do animal, enquanto as crianças assistem a cena aterrorizadas. Ainda demora um tempo, né? Como você pode perceber, começando tudo de novo. Olha, coitada da mulher, Jesus amado. Demora um tempinho para que esse adulto chegue e consiga salvá-la. Ele afasta as crianças que saem chorando, atordoadas. A tratadora do zoológico contou com o resgate de visitantes e outros funcionários. Ela conseguiu tirar o braço e recebeu os primeiros socorros. Tá bem, o braço tá intacto, agora o susto, né, minha gente? Esse vai demorar a passar. Salt Lake City, nos Estados Unidos. É o destaque de internacional de hoje. O nosso jornal volta já, a gente volta depois do break. E como a gente está falando tanto do tempo seco, tempo quente, vamos ver a previsão do tempo para hoje? O dia segue com céu azulzinho e poucas nuvens e névoa seca. Temperatura 25 graus, umidade relativa do ar em 33%. O SBT Brasília, primeira edição, volta em instantes. Estamos de volta com futebol no SBT, a nova tradição do brasileiro. Meus amigos Libertadores, o Palmeiras venceu o São Paulo e está na semifinal da Libertadores da América. O Palmeiras é o primeiro time brasileiro nas semifinais da Libertadores após derrotar o São Paulo por 3-0 na noite de ontem no Allianz Parque, em São Paulo. O Verdão garantiu a sua passagem graças aos gols de Rafael Veiga, Dudu e Patrick de Paula. Já os jogadores do Flamengo estão em Brasília para enfrentar o Olímpia do Paraguai. O time do Flamengo chegou ao aeroporto JK por volta das 5 horas da tarde e foi direto para o hotel. O primeiro a desembarcar foi Gabigol, seguido por William Arão e Felipe Luiz.
O time enfrenta o Olímpia do Paraguai no estádio Mané Garrincha pelas quartas de final da Libertadores. O confronto vale a classificação para a semifinal. O time que avançar de fase enfrenta o Fluminense ou o Barcelona do Equador. No primeiro jogo, em Assunção, no Paraguai, o Flamengo venceu por 4-1. Placar que deixa o time carioca com uma vantagem expressiva, podendo perder por 3-0 ou por 2 gols de diferença. Se vencer a partida, garante com folga ainda maior a classificação para a próxima fase, as semifinais da Libertadores. Mesmo sem ainda poder lotar o estádio por causa da pandemia, os torcedores rubro-negros prometem fazer sua parte. Dos 18 mil ingressos disponíveis, mais de 10 mil já foram vendidos. Para se ter uma ideia, o último jogo da equipe carioca aqui na capital, também pela Libertadores, contou com pouco mais de 5 mil torcedores. Apesar da vantagem no placar agregado, o Flamengo terá 4 desfalques: Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Thiago Maia. O duelo contra o Olímpia começa às 7h15 da noite. Vamos direto para o Mané Garrincha, onde está o repórter Paulo Vitor Tatuzinho. Fala, Tatu! Pois é, malta. Boa tarde para você, a todos assistindo ao SBT1 aqui no DF no entorno. Como a gente vem já adiantando, estamos aqui no palco sagrado do futebol na capital, que é o nosso querido Estádio Nacional Mané Garrincha, que é a segunda casa do Flamengo, o time rubro-negro, que ontem chegou aqui a Brasília após um treino na parte da manhã no Ninho do Urubu. O Flamengo que vem com essa ampla vantagem após no jogo de ida lá em Assunção, capital do Paraguai, vencer o time do Olímpia por 4-1. O Flamengo hoje, por exemplo, pode perder por 3-0, que vai adiante para a semifinal, né, onde deve provavelmente enfrentar quem ganhar da partida, ou o Fluminense ou o Barcelona de Guayaquil, time do Equador. E também pode perder por 2 gols de diferença. Por exemplo, pode perder por 5-3 ou, por exemplo, 4-2 e o Flamengo segue adiante. Então, essa ampla vantagem do time rubro-negro aqui na capital, aí vem com uma expectativa muito grande. Principalmente, malta, porque 30% do estádio Mané Garrincha, que é um público aí que pode ser considerado mais de 70 mil torcedores, vai poder vir assistir essa partida. Até agora, segundo informações da organização, mais de 10 mil ingressos foram vendidos, um total de 18 mil foram colocados à disposição aí para os torcedores virem ao Estádio Nacional Mané Garrincha. Lembrando que tem todos aqueles protocolos estabelecidos pela Secretaria de Saúde, né, do GDF, que é, por exemplo, apresentar o exame de PCR com 72 horas de antecedência, ter vacinado, ter uma série de exigências e principalmente, malta, aqueles protocolos que a gente já costuma falar sempre, que é respeitando o distanciamento social, o uso de máscaras. Por exemplo, aqui nas arquibancadas, as cadeiras todas separadas, uma e outra. Ou seja, tudo isso para assistir essa grande partida, valendo aí vaga para a semifinal da Libertadores, com muita segurança, com muita tranquilidade. E o Flamengo, como a gente disse, vem com alguns desfalques, principalmente jogadores com Covid-19. Tem também o Olímpia, que vem com desfalques ainda mais. Por exemplo, o técnico do Olímpia, após aí diversas derrotas, acabou pedindo demissão. O professor Sérgio, que era o técnico, né, do Uruguai, que acabou pedindo demissão. Então essa grande partida é com muita expectativa e a gente confere logo mais às 7h15 da noite aqui no Mané Garrincha, Flamengo e Olímpia do Paraguai. Ninguém pode perder, malta. Muito bom, Tatu. Bom, Brasília tem a maior torcida do Flamengo fora do Rio de Janeiro e por isso muitos torcedores da nossa cidade se preparam para ver esse jogo no Mané Garrincha. Uma paixão declarada ao time rubro-negro desde quando nasceu. Meu pai flamenguista também, sempre tem essa paixão de passar de pai para filho. E ele me deu esse uniforme quando eu tinha 3, 4 anos de idade e desde então o Flamengo faz parte da minha vida. Gabriel também se lembra da primeira vez que viu o time do coração jogar em 2011 no Engenhão, no Rio de Janeiro. Inclusive eu tenho guardado o ingresso de 2011, primeira vez que eu vi o Flamengo jogar no estádio, no Engenhão. Na cama dele, as lembranças, copos, ingressos, camisetas e bandeiras do time. Aos 26 anos de idade, ele se recorda de cada momento. Esses copos foram das minhas visitas ao Maracanã, que eu trouxe de lembrança, né? Essa camisa aqui eu comprei na Gávea,
também ela tem um significado importante para mim, que foi do ano vitorioso do Flamengo, né, de 2019. Eu comprei ela na Gávea. Tem os ingressos dos jogos da Libertadores desse ano que eu fui, e esse aqui em especial, que é do 5-0 do Grêmio. Agora essa camiseta tem história, viu? Era 2019. Flamengo venceu o Grêmio de 5-0 na semifinal da Libertadores no Maracanã. Para comemorar a vitória, o torcedor subiu o morro Pavãozinho, no Rio. E aí, mais uma alegria. Fui comemorar com os caras no morro e acabei ficando lá até 3, 4 horas da manhã. Tinha que pegar o voo 6 horas da manhã para voltar para Brasília, que eu fui no bate-volta. E eu saí de lá direto para o aeroporto. Nessa quarta, o Flamengo mais uma vez faz do Mané Garrincha o palco para a partida tão esperada contra o time paraguaio, Olímpia. Assim como no último jogo, os torcedores poderão acompanhar a partida de pertinho, se fizer o teste de PCR e apresentar o comprovante de vacinação. O Gabriel já está com tudo certo para o grande jogo. Aqui na casa da família Fonseca é assim. Até acompanhando, por exemplo, veja só, a final de 2019, onde o Flamengo foi campeão sobre o time do River Plate da Argentina em Lima, o sofrimento ainda existe, mesmo com o jogo repetido. Seu Thiago é o pai do Gabriel. Seu Thiago, é desse jeito assim mesmo? É desse jeito. Todo jogo do Flamengo é esse desespero, né? Os vizinhos até reclamam por conta do barulho, porque ele grita, ele xinga. Tem alguns jogadores que sofrem na mão dele, né? Juiz, então, nem pensar. Qualquer erro da arbitragem, ele cai matando, né? Então, é uma coisa emocionante, né? Chega a ser doentio. Agora, ô Gabriel, como é que foi acompanhar essa grande final aí, o Flamengo ganhando o River Plate em Lima? Foi absurdo, né? A gente tinha expectativa de chegar bem na final, porque nosso time era muito melhor, mas com o desenvolver do jogo, a gente perdendo de 1-0 desde o primeiro tempo, e ter uma virada em 3 minutos foi algo que ninguém esperava. A gente esperava o empate, a gente sempre acreditava no empate, mas a virada realmente foi algo indescritível. Agora, dessa vez, quartas de final contra o Olímpia do Paraguai. A gente está aqui com a bandeira rubro-negra. Vocês aqui, diferentemente do ano passado, né, período da pandemia, que antes era casa, agora vocês vão poder voltar ao estádio. Até o Bruce está preparado aí com a coleirinha, olha só, do Flamengo. O Bruce já está preparado. O Bruce é flamenguista, ele sempre acompanha a gente aqui no jogo do Flamengo. É verdade. Sempre senta aqui no nosso pé quando a gente está mais afoito, mais aflito. E ele sempre acompanha. Quando é gol, ele pula também com a gente, comemora, então é flamenguista. Na última partida do Flamengo em Brasília, o Mengão garantiu vaga nas quartas de final contra o time argentino, Defensa e Justiça, por 4-1. O público estava acanhado, mas olha quem estava lá no meio dos torcedores fiéis. Foi emocionante, né? Ver de volta o Flamengo jogar de perto, ver a torcida vibrando do jeito que vibra. Realmente é algo emocionante. Sobre o placar desse jogão de logo mais à noite, ele arrisca um palpite. Eu acho que vai ser 4-0, 3-0, vai ser um placar elástico. Agora, sobre o Flamengo, está na final da Libertadores mais uma vez, o torcedor vai com calma. Chegar na final acho que vai, mas ser campeão aí são mais 90 minutos. Vencer, vencer, vencer. Pessoal, foi com uma transmissão ao vivo do momento em que o empresário Silvio Santos assinava a concessão da emissora aqui em Brasília, que o SBT, então TVS, entrou no ar no dia 19 de agosto de 1981. E nesses 40 anos foram várias as reportagens premiadas, denúncias, entrevistas em primeira mão e grandes coberturas no Brasil e no mundo. Boa noite. Bom dia a todos. Muito boa noite para você. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quantas vezes você começou o dia ou terminou a noite com a nossa saudação e com as nossas reportagens? Foi com uma cobertura jornalística que o SBT entrou no ar no dia 19 de agosto de 1981. Transmitimos o momento em que o empresário Silvio Santos assinava no Ministério das Comunicações em Brasília o contrato de concessão da emissora. Eu estou feliz. Um pouco nervoso, mas feliz. Feliz porque eu estou vendo diante de mim a minha esposa,
os meus amigos, alguns dos meus colegas e autoridades que dirigem o nosso país. Nesse momento está no ar a TVS Canal 4 de São Paulo. Era algo inédito no Brasil entrar no ar no instante do nascimento da emissora. E o furo jornalístico foi da repórter Madalena Bonfilholi. Nós informamos que estava entrando no ar uma nova rede de televisão, quantas emissoras nós teríamos no Brasil, que naquele momento não eram muitas, e não se chamava SBT, se chamava TVS. Naquele momento eu não tinha ideia do que aquilo seria, do privilégio que eu estava tendo. De lá para cá foram vários programas jornalísticos. Hollywood pede aos atores que fiquem frios. Denúncias. Mas eles param para bater o ponto e ir embora, na maior cara de pau. Reportagens premiadas. O senhor já abusou alguma vez de algum coroinha? Eu não posso dizer isso. Uma polícia armada desse lado, traficantes do outro e a gente aqui, no meio do fogo cruzado. Grandes coberturas. Desespero é de quem perdeu a guerra para a Covid-19 por falta de oxigênio. Meu senhor acabou de falecer aqui dentro. Debates políticos com desfechos inesperados, como neste, em que a então presidente Dilma Rousseff sentiu-se mal. De urbana, eu não estou... Eu não... A presidente está se sentindo mal. Só um minutinho, presidente. A presidente disse que está se sentindo mal, teve uma oscilação de pressão. Entrevistas em primeira mão. Sou um cara de negócios. Eu faço dinheiro, eu faço. Da política nacional. Corrupção se evita com o exemplo e com a transparência. A briga de vizinhos. Uma pancadaria dentro de um condomínio. De guerras e revoltas. Eles acabaram de localizar um alvo que está aqui do lado, é isso que acontece. Me disseram que era um carro que pertencia a civis e que, inclusive, havia 2 crianças dentro. Ao reencontro de parentes. Mãe e filha se reencontram após 40 anos. A crônica policial. Aqui agora, junto com a polícia pela Zona Sul de São Paulo. Falar a linguagem do povo é talento dessa casa. A polícia trabalha. De Itanhaém, Gil Gomes, aqui, agora. Em 40 anos, o jornalismo do SBT inovou, tirou de cena o que era padrão e colocou no ar o primeiro âncora da TV brasileira. Estas são as manchetes do Telejornal Brasil. Isso é uma vergonha, foi o improviso. Nós estávamos exibindo uma reportagem de um pronto-socorro no Recife. Faltava tudo, médicos correndo para lá e para cá, péssimo atendimento. O número de leitos não são suficientes, o número de macas não são suficientes, medicamento não há. E eu senti toda aquela indignação e quando a câmera abriu para mim, eu disse... É uma vergonha. Quando nós chegamos à redação, os telefones estavam espolcando, estourando, as pessoas cumprimentando, né? E dizendo que aquele era o grito que estava entalado na garganta das pessoas. O SBT também teve a primeira âncora mulher, Lilian Whitfield, que colocou a economia na notícia do dia a dia. Tudo indica que os índices parados agora, infelizmente, devem voltar a subir. O Brasil era um país pronto para colocar a boca no trombone depois de anos de ditadura militar. Existiam algumas ideias, né? A primeira delas, a câmera diferenciada, né? Que o pessoal começou a chamar de câmera nervosa e depois plano sequência, enfim, essa coisa toda. O pessoal da divisão de repressão entorpecente conseguiu resgatar no morro uma garota. E a narrativa do repórter. O repórter era mais narrador do que aquele repórter de stand-up, paradão. O pessoal que até então não se interessava tanto por notícias, começou a se interessar por notícias. Boa noite, são 6h36. Começa aqui e agora um jornal vibrante que mostra na TV a vida como ela é. Um jornal vibrante também para nós, os repórteres. Como é que é? Tá desabando aqui desse lado. Desabando. Um dia eu chorei muito na reportagem e não cortaram. Deixaram ir pro ar do jeito que estava. E as pessoas perceberam que era assim que eu trabalhava. Gente, eu nunca vi um coração tão duro na minha vida. E aí, pai, o que a gente faz? Choramos, mas também rimos, comemoramos, ficamos de luto. O jornalismo do SBT exibe aquilo que você, telespectador, deseja saber. Quando, por exemplo, o Marcelo Torres e a Márcia Dantas entram no ar.
e sempre olhando para frente. Boa semana pra você, meu parceiro. Vamos com Obrigado. Nós somos medalhas de ouro. Jornalismo responsável, mas do nosso jeito, do seu jeito, do jeito do SBT. E é esse trabalho que a gente vai acompanhar. Cabe agora ao Ministério Público fiscalizar as ações do GDF. Dessa tecnologia é que ela garante mais segurança. E sejam muito bem-vindos, eu sou Viviane Costa. Que bom receber vocês aqui no SBT Brasília, segunda edição. Porque notícia não espera, tem sempre mais. Que legal! E nessa semana especial pra gente, nós queremos dar um brinde pra você que também ama o SBT. Então é só pra quem é SBTista de verdade, tá? Siga a gente lá no Instagram, @SBTBrasília, porque amanhã, dia do aniversário de 40 anos do SBT, logo que acabar o nosso jornal aqui, 12h45, a gente vai lançar um quiz no Instagram. E os primeiros que acertarem as perguntas levam os nossos brindes que estão nesta linda cesta. Além dessa almofada, olha, super charmosa. Você que ama SBT ou tem filho em casa que assiste as novelinhas, vai amar isso no quarto para fazer vídeo junto. Tem caderninho chique, post-it, é muito brinde. Você ama brinde? Eu também. Muitas vezes eu vou num lugar, nem compensa comprar aquele negócio, mas só porque vem com brinde eu compro. Se você é assim também, ó a cesta de brinde que eu tenho para você. Amanhã é o nosso quiz, @SBTBrasília. Muito obrigado pela sua companhia. Antes de ir embora, eu tenho um bocado de gente para mandar abraço e agradecer pela audiência. Ao Vinícius Ricardo de Valparaíso de Goiás, Diogo Ribeiro, Diego ou Diogo, diretora? Diego Ribeiro, que tá lá na Asa Sul, e também para Miramar Pacheco. Deixa eu falar um negócio pra senhora. Seu sobrinho me encontrou ontem na rua, falou que a senhora mora no 813 da Asa Sul, que é a prefeita da quadra, e bota todo mundo para assistir a gente aqui na hora do almoço. Muito obrigado. A gente volta a se ver amanhã, 15 para meio-dia, aqui no SBT Brasil.